Oi pessoal, mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a criar uma lista de nichos e aptidões. Na aula anterior, eu acredito que vocês tenham obedecido a tia aqui, a prof, e pesquisado no YouTube, os programas que eu falei para vocês, né? Isso pode ter ajudado vocês a ter a ideia de alguns nichos e talvez você já tenha até começado a criar essa lista aí, colocado no papel, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista de uns 10 nichos, 10 tipos de coisas que você gostaria de trabalhar. Talvez você não consiga escrever 10, mas escreva o máximo que você conseguir. Se você conseguir mais de 10, pode fazer mais de 10, mas nem tanto, no máximo uns 13, 15, tá bom? Para não ficar muito difícil para vocês as próximas etapas que eu vou pedir para vocês. Junto com vocês eu vou fazer uma pesquisa de mercado, então você vai ter que pesquisar um por um. Se você fizer uma lista muito grande, pode ser que você se embole um pouquinho. Então, vamos fazer uma lista aí de 10, pelo menos 10, tá bom? Para vocês entenderem a vontade, o desejo de vocês e conseguirem mentalizar algumas coisas. Então, bora comigo. Eu fiz a minha lista aqui, eu quero ajudar vocês a fazer a lista de vocês também. Talvez através da minha lista, abra sua mente e você já vá anotando aí na sua também. Bem, eu fiz uma lista aleatória, tá, gente? Eu vou falar algumas coisas aqui que eu anotei na minha lista de 10 para vocês e depois a gente vai pro próximo passo. Bem, na minha lista de 10 tem artesanato, são coisas bem reais da minha vida, tá? Eu quis trazer bem real para você. Artesanato, maternidade, marketing digital, emagrecimento, culinária, música, trabalhar em casa, cursos online, produtos personalizados e motivação. Talvez, eu vou pedir pro Rafa colocar aqui na tela para vocês, pode ser, Rafa? Beleza. Pode ser que vocês percebam aí que alguns nichos estão, um tem muito a ver com o outro. Por exemplo, trabalhar em casa tem muito a ver com marketing digital. Cursos online tem muito a ver com marketing digital. Então, só aí eu peguei 3 nichos e transformei em um, tá? Você pode fazer isso. Quando você vê que um nicho é muito parecido um com o outro, você pode transformar ele em um só. Maternidade e artesanato dá para fazer no mesmo nicho, que é um público, né, feminino, né, pessoal que gosta mais de artesanato. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte agora, que vocês façam a lista de vocês, aleatória. Depois, vocês vão tentar, assim, encaixar um nicho que é muito parecido no outro e faz um grupinho, tipo parênteses, assim, para que você possa entender que você pode escolher um nicho que é muito amplo, que você pode trabalhar com 3 áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, como eu gosto de marketing digital, cursos online e trabalhar em casa, eu posso unir esses 3 nichos em um único. Entendeu? Então o meu público ele vai ser um pouco mais amplo, mas eu vou conseguir segmentar ele em determinadas horas, em determinados conteúdos que eu for postar. Depois que você fizer isso, depois que você igualar os nichos que são muito parecidos e tal, eu quero que você faça uma lista de prioridades do nicho que você mais gosta para o que você menos se vê fazendo. E dessa lista eu poderia colocar aqui, vamos esquecer a Karine de hoje, vamos pensar na Karine 4 anos atrás que não conhecia o marketing digital. Se eu fosse começar 4 anos atrás, a Karine do passado colocaria como prioridade o nicho de artesanato. Porque naquela época eu trabalhava com artesanato, então era uma paixão pra mim, e não deixou de ser. A Karine de hoje ainda ama artesanato. Mas eu escolheria o artesanato como meu nicho principal. Por quê? Porque eu tenho muita experiência nesse nicho. Eu trabalhei quase 15 anos, há 15 anos já que eu gosto e pratico artesanato profissionalmente e por hobby. Então, primeiro, eu tenho experiência. Segundo, eu amo o nicho. Terceiro, eu já tinha um certo tipo de credibilidade, porque eu produzia muito artesanato para venda, né? Eu tinha muitas clientes, então eu já tinha uma credibilidade. Se eu precisar de um depoimento, de algo parecido, eu posso entrar em contato com uma cliente minha que ela vai me oferecer. Isso ajuda muito o público a confiar em você. Então, alguns fatores vão te ajudar a definir as suas prioridades. E a minha prioridade, da minha lista de prioridades do nicho que eu mais gosto é artesanato. E aí, o segundo da minha lista seria empreendedorismo digital, né? O marketing digital. E aí eu ficaria na dúvida, Karine de 4 anos atrás, porque eu não tinha tanto conhecimento de causa, mas eu sempre amei empreendedorismo. E aí, na hora de decidir, talvez eu ficaria entre esses dois e
pensaria, poxa, mas empreendedorismo digital eu gosto muito, eu tenho muita vontade de aprender, e isso seria um fator relevante. Por quê? Se você gosta muito, mas não tem experiência, não quer dizer que você não possa trabalhar com isso. Pelo simples fato, ninguém nasceu sabendo. Quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu não sabia nada. Então, se eu não tivesse um processo de aprendizagem, eu nunca ia gostar, eu nunca ia ter referência sobre esse nicho, eu nunca ia ter experiência com esse nicho. A mesma coisa. Se eu, Karine Otto, tivesse escolhido outro nicho há 4 anos atrás, sem ser o nicho de marketing digital, porque eu não tinha experiência, por exemplo, eu nunca teria a experiência que eu tenho hoje. Então, tudo tem um começo e um processo, né, um caminho para ser seguido. Então, se você gosta muito de um assunto, mas não tem experiência com ele, mas está disposto a aprender, pode ser que seja um começo muito legal para você. Quer dizer que você vai ter os prós e os contras, por exemplo. Os contras pode ser que você erre mais, tenha um pouco mais de dificuldade, mas os prós quer dizer que você está com sangue no olho, quer dizer que você está com muita vontade de aprender e de colocar em prática. Combinado? Então faça a sua lista de prioridades e reflita sobre isso que eu falei. Lembre-se que dessa lista você vai ter que se tornar uma autoridade no assunto. Então você tem que se ver praticando, você tem que se ver sendo uma autoridade e você tem que se ver trabalhando com isso o tempo todo, tá? Vivendo isso, transpirando isso. Outra coisa que eu queria que vocês fizessem, escolha aí 1, 2 pessoas, 3 no máximo, bem confiáveis e mostre essa lista. Fala, olha, eu penso em trabalhar com essas coisas, o que você acha? Eu quero desenvolver um projeto na internet, você me vê fazendo isso e tal. E aí, por que eu falo poucas pessoas? Porque muita gente vai ficar te buzinando no ouvido. Se você ficar abrindo para todo mundo, as pessoas ficam alfinetando a sua vida, ficam xeretando, ficam te colocando para baixo. Quem trabalha com a internet sabe, passa algum tipo de preconceito, algum tipo sabe, pessoas falam, se não dá certo, vai procurar um emprego, não sei o que e tal. Então, assim, conte para as pessoas certas, pessoas que são realmente confiáveis para você. E aí, receba o feedback delas, talvez elas te dêem alguma outra ideia. Talvez elas veem você fazendo algo que nem mesmo você se vê fazendo, né? Então, eu mesmo sou assim, às vezes eu tô, pensando, eu nunca vou fazer tal coisa. E alguém fala, por que você não faz tal coisa? É a sua cara. E aí, isso é muito interessante, aí pode ser que acrescente aí na sua lista. E você consiga definir. Beleza? Então tá, a gente vai fazer esse dever de casa, a sua lista, você vai refletir, assiste a aula de novo depois que você fizer a lista, assista as aulas anteriores, as 2 anteriores desse nicho, se você precisar de novo, reflita bastante, deixa a sua lista prontinha. E aí nas próximas aulas a gente vai pro passo a passo, para a tela do computador, para pesquisar, para saber se os nichos que você escolheu vão realmente ter público para isso. Lembrando, dessa lista de 10, você vai colocar a sua prioridade. Lembrando que 10 é uma lista bem grande, tá, gente? Se você quiser encurtar essa lista depois que você refletir e perguntar às pessoas e encaixar um nicho no outro, deixe pelo menos com 5, tá? Não deixe com mais de 5, não. Vá diminuindo para que você não fique confuso. Deixa a sua lista de 10 pronta, porque no futuro próximo, quem sabe você possa trabalhar com outros nichos e você vai escolhendo mudar ao longo dos anos aí que estão por vir, né? Que com certeza você vai crescer muito nessa área, então você pode trabalhar com outros nichos. Combinado? Então vamos fazer isso. Eu espero vocês na próxima aula pra gente colocar a mão na massa.